precisa ter cuidado com o nosso espaço, porque senão essas crianças que aqui estão no amanhã vão ser prejudicadas e elas não vão ter a oportunidade de contar que na sua história, a sua história do passado está se refletindo no futuro, que é o amanhã, com sucesso. Porque aí vai ficar todo mundo sufocado e a culpa vai recair sobre nós. Apesar que a gente já pode até nem estar mais aqui, mas mesmo a gente desaparecendo, ficará a lembrança. Vale ressaltar que aquele primeiro evento promovido aqui pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e outros órgãos do Estado, que vocês tiveram a oportunidade de participar, resultou positivamente. Por quê? Fiquei surpresa quando ontem, 1 minuto só, de tempo que eu tive, com a pessoa me levando de moto, que estava nem em condições de andar, fui a olhar, verificar em local que a gente ia fazer a plantação, né, da mata ciliar, do nosso leito de Jaguaribe. Cheguei lá, para mim foi uma surpresa maravilhosa. Estava lá tudo limpo. Algum tulhozinho bem na frente. Isso significa dizer que não 100% o resultado daquele evento, mas pelo menos 70%, 80% teve proveito. As pessoas entenderam que não podem colocar lixo no leito do Rio Jaguaribe. Então a gente tem que procurar alternativas. Vocês, a grande maioria, chega para mim e diz: fazer o quê? Não tem carro do lixo. A gente vem batalhando há muito tempo por isso. Todo mundo sabe, sabedor dessa situação. Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar lá. Mas nós temos também que fazer a nossa parte. Buscar alternativas domésticas para que a gente possa evitar colocar lixo no nosso leito do Rio Jaguaribe. Quem não se lembra do rio anterior? Quem não se lembra que no passado aquele rio se via passeio de banho para as mulheres lavar roupa, que hoje não lavam mais porque, graças a Deus, cada um já tem água encanada, né, em suas residências, principalmente aqui na nossa comunidade, graças ao trabalho da nossa associação. E lembrando que Valdeci, que na época era o vice-prefeito do município, com o nosso prefeito, ex-prefeito José Fernando Bezerra, a gente conseguiu levar o abastecimento de água para cá. Mas tem os domingos, os passeios, os banhos, tem os peixes que não gostam dos peixes, que todos os anos aqui faz fileira de pessoas vindo de Iguatu, de outras localidades, pescar no nosso rio. Mas só que o rio tem que estar livre para isso. Então vocês têm que tomar consciência e aprender, se educar. Essa questão de colocar lixo no rio, de não saber separar lixo, essa questão é uma questão de educação. Então a gente tem que aprender em casa a ensinar nossos filhos também a serem educados nesse sentido. Então, gente, a gente queria assim, não falar muito de que o local não é muito bom, quente ainda, a gente não tem ainda os ventiladores que são adequados, né, para melhorar o clima. Eu quero assim agradecer de coração a presença de todos. Eu sei que muita gente da diretoria não está presente, porque a maioria são professores, ensinam em Iguatu, não pode participar. Outros são agricultores, têm compromisso já que não pode faltar também na sua roça. Então, infelizmente, não foi possível a gente atingir aquilo que a gente queria. A proposta que a gente trouxe para vocês não foi aceita 80% do que a gente solicitou. Infelizmente, nós ainda estamos vivendo num país do que não pode. Mas não, isso não pode. Não, isso aquilo não pode. Então quer dizer que torna-se difícil a gente fazer um trabalho comunitário. E até aproveitar que nós vamos aqui, vinha conversando com uma amiga ontem e sugeriu: para que serve a associação de fato? Só para reunir o pessoal, só para reunir a turma, só para congregar a turma em torno de uma solicitação, ter mais força para se conseguir lá, os poderes lá fora. Será que é só para isso? Não. A gente precisa da associação também, não é só para ir buscar, usar o mecanismo que a gente tem para conseguir os benefícios. A gente precisa ter respeito.
conseguir o que a comunidade precisa. Os poderes públicos, a gente só consegue aquilo que está dentro do que a lei manda. Então, o Brasil é um país em que a maioria das coisas não pode. Empresário, é difícil a gente conseguir apoio empresário. A gente consegue junto às empresas quando a gente tem uma amizade com alguém, um empresário. O meu sonho seria que cada um que vocês aqui estão presentes recebesse uma camiseta. Foi impossível. A gente não conseguiu atingir isso. Eu não tenho tempo suficiente para isso. O pouco tempo que eu tenho, lutei, batalhei, não foi possível. Mas pelo menos a diretoria ficou aqui destacada com essas camisetas. A gente queria mais brinde para distribuir entre vocês. Também não foi possível. A crise econômica também atinge esse lado. O empresário fica também sem poder nos ajudar. A maioria vai dar frio no coração para dizer, não, eu não posso faltar a sua comunidade, eu não posso faltar você, e me absoluta, isso aqui, isso é gratificante. A gente sabe que isso é bom, é ótimo. O prefeito Adriano Neto tem sido não só um político, mas um amigo. Não só um administrador, mas um amigo da comunidade. Na medida do possível, que a prefeitura pode fazer, ele tem feito. Ele tem abrido espaço, não só para a associação, mas no conjunto todo em geral. Como vocês podem ver, assistência à saúde, Cardoso 1, graças a Deus é bem assistido. A educação, nossa, também aqui, quase 100% atingida, graças ao trabalho da nossa secretária Benito, que não tem medido esforço para que a educação do município seja realmente uma educação de qualidade. Alguém pode até dizer, você desafiou a fazer política. Não, eu não estou fazendo política, eu não estou fazendo discurso político. Apenas defendo aquilo que é certo. Eu tenho ligado sempre aqui nessa comunidade e tenho dito, olha, vocês me desculpem, mas defender o que é certo, eu tenho por obrigação, não como presidente de associação, ou melhor, não só como representante de vocês, mas como cidadã, que eu sou igual a vocês. Eu também tenho minha arma, que é o voto. Então, por causa desse voto, eu tenho que defender a administração. Por quê? Porque eu sei que ela está agindo de forma correta e está trabalhando em benefício de vocês. Certo? Alguém que não gosta desse meu tipo de discurso, mas que me perdoe, mas na verdade é preciso ser dito. A gente não pode só mentir diante daquilo que a gente sabe que é verdade. Certo? E quando for na próxima reunião, vamos nos unir com todos os presidentes, vamos chamar alguns vereadores para que eles possam participar, para que eles possam criar uma lei de incentivo para ajudar nesses trabalhos internos da associação. Porque se a gente for esperar só pelo associado, fica difícil. Porque 90% do povo é pobre. Mal paga a mensalidade, vocês sabem disso, né? Então, através de uma lei, eu acredito que a gente pode até conseguir alguma coisa. Fica aqui a sugestão nesse momento de hoje. Mas o marco principal hoje, que eu quero de vocês, a partir de agora, para que eu possa ter realmente a felicidade de dizer depois, no Cardoso não há lixo no leito do Rio Jaguaribe, com vocês. Está na mão de vocês a responsabilidade de cuidar do nosso meio ambiente. Por nós mesmos, que ainda hoje estamos aqui. E principalmente pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e de outras pessoas que por aí vêm. Agradeço à diretoria pelo apoio, ao Thiago, a todos vocês que estão aqui presentes, nosso amigo Dório, que Cardoso 2 tem sempre nos prestigiado também com a presença. E vamos seguir o nosso roteiro. Obrigado e mais uma vez, parabéns pela presença de todos vocês.